Estou a falar-vos do Rio de Janeiro, estou a falar-vos precisamente do lugar onde eu vivo e foi aqui que eu filmei o É Bom de Conhecer. O título, na língua balanta, pronuncia-se Nsumande Chaliwudi, que quer dizer É Bom de Conhecer. Eu decidi fazer esta história porque para já estava a viajar num lugar muito especial, que é a Reserva Natural de Itatiaia, que fica numa zona fronteiriça do Rio de Janeiro com o estado de Minas Gerais. Uma zona repleta de cachoeiras, com uma mística muito intensa e ao mesmo tempo relaxante, diria até onírica, por causa do clima, por causa da limpidez das águas e também por causa da diversidade vegetal que ali existe, isto é, árvores, plantas, flores. E no final, no mesmo ano, isto é, no fim de ano de 2018 para 2019, fui para a Amazónia com a Cristina e então tive a oportunidade de estar pela primeira vez na mata amazónica e, claro está, não podia deixar de filmar a floresta amazónica. Este filme acontece como muitos outros que eu tenho vindo a fazer, filmes que eu chamo, que compõem esta ideia de cinema de alta representação, acontecem porque no âmbito das viagens que eu vou fazendo, uma vez que que me vejo estimulado pelas imagens, pelas relações que estabeleço com as pessoas naqueles locais, sinto a necessidade de contar alguma história que envolve aqueles lugares. Portanto, a narrativa não se compõe, não se constitui a priori, antes de captar as imagens, mas sim depois de vir para casa, depois de ter as imagens descarregadas no computador, é que eu começo a definir uma ideia de filme. São imagens distintas, portanto, as imagens captadas para a curta-metragem são imagens reais, que são imagens que documentam as minhas viagens aqui pelo Brasil, enquanto artista, enquanto pessoa, que sou eu, Welcome Ninguém, mas são utilizadas para compor um imaginário que possa trazer, à falta de melhor termo, uma mística, para almofadar o épico narrativo que eu proponho, que é a criação do mundo, que ao mesmo tempo aproveito para contar a gênese da etnia balanta, que, assim como muitas etnias, se não mesmo a cultura guineense, a meu ver, está pouco difundida e temos que fazer uso da arte enquanto ferramenta para expandir e criar uma cultura de autoconsumo daquilo que são as histórias que merecem ser de alguma maneira celebradas na cultura guineense. A ligação entre os balantas e a Guiné-Bissau, narradas nesta imagem da floresta tropical amazónica, é porque assim, os balantas, como é dito na história, são um grupo vasto que tem origem mais ou menos na África Central, não é? Nós descendemos dos Bantu e, portanto, numa tentativa de garantir a sobrevivência e a subsistência dos grupos étnicos, o povo balanta é obrigado a migrar mais para norte de África e depois a sedimentar-se mais a oeste, propriamente em áreas que eram áreas do território do Império de Mali. É assim, isto é uma decisão artística, não é? Instalar o imaginário sobre o povo balanta num território aparentemente imaculado quanto é este território que é representado neste segmento, neste fragmento da mata amazónica, mas também eu acredito que este lado experimental do cinema que eu tenho vindo a desenvolver e que me permitiu realmente captar imagens da Cristina caminhar com estes dois cães tão livremente e que transpiram ingenuidade no sentido benevolente do termo, não é? Porque são criaturas que
não conseguimos imaginar que eles possam causar algum dano, que eles possam causar alguma moléstia, não é? Para quem está ali perto, ou então mesmo naquilo que é, digamos, o consumismo, o uso indevido dos recursos do mundo e da ocupação dos territórios neste planeta no qual nós vivemos. Portanto, tentando implicar uma imagem naive a essas criaturas, achei que a presença da Christine no filme, acompanhada por estes dois, digamos, porta-bandeira ou porta-estandarte, que são estas duas criaturas caninas, que poderiam, de alguma maneira, desenhar ou trazer uma empatia e, ao mesmo tempo, transportar-nos para um lugar em que estaríamos mais disponíveis para assimilar esta proposta narrativa épica que eu trago. O facto de nós começarmos o filme com a voz off, né, de um condutor que está a levar a Christine para um lugar e dar-lhe indicações sobre o lugar de onde esse senhor vem, tento criar uma espécie de, despretensiosamente falando, uma espécie de paralelismo, não é? Entre esse cidadão brasileiro que também teve que migrar de um lugar para o outro e o povo balanta que, por motivos de guerra, mas também por motivos de imposição e opressão colonial, tiveram que deslocar-se de um território para o outro, acabando por hoje em dia estar diluída essa ideia de origem nativa, territorial do povo balanta. Mas por outro lado, estes filmes aqui têm um aspecto bastante documental, não é? Porque são ficções que têm base em imagens reais, não é? Imagens de arquivo, imagens que relatam o aspecto crónico da minha vida enquanto nómade artista, mas também enquanto companheiro da Christine, não é? A Christine é fotógrafa, a Christine adora a natureza e, portanto, esse desejo que está altamente ligado à sua maneira de ser é algo muito belo para se filmar. Não é por acaso que os cachorros sentem-se muito à vontade, assim como ela sente muito à vontade por estar perto deles, e é incontornável não dizer que o Parque Natural, essa reserva natural de Itatiaia, é um lugar bastante espiritualizado, é um lugar que tem todos os ingredientes que podem trazer credibilidade e empatia e escuta de uma história tão, de alguma maneira, fantástica, e porque é uma fábula, ao fim e ao cabo, quanto é esta que eu proponho. Mas também é importante dizer que esta é das poucas vezes em que eu vejo uma narrativa como esta, que é produzida fora do território guineense e que é explicitamente narrado na língua crioula, neste caso no crioulo de Guiné-Bissau. E isto é muito importante para aquilo que é a configuração do cinema PALOP, neste caso do cinema guineense, que é produzido na diáspora. Por último, claramente o homem que está no final do filme, não é? Este ser híbrido que eu incorporo é um balanta, mas é ao mesmo tempo este indivíduo que está aqui presente hoje e que está aqui a falar, que sou eu, o Elquete, o artista. Não há quaisquer intenções de criar uma duplicidade desonesta, ou seja, ficcional, em relação a quem é que conta esta história e quem é que monta e a quem é que concebe, de alguma maneira, os objetivos artísticos, filosóficos que estão inerentes a esta história. Sou eu que vos falo, sou eu enquanto Elquete, artista. Estas imagens são imagens captadas ao longo de viagens que eu fiz e, portanto, apresentar-me como balanta é também marcar a existência, a prevalência e, de alguma maneira, a integridade dos membros desta comunidade étnica que é balanta e que existe na Guiné-Bissau e que tem bastantes dos seus descendentes a transitar pelo mundo fora. Portanto,
Espero que tenham gostado do filme. O filme é, a meu ver, bastante sensível, faz um recorte épico, às vezes pode ser um termo extrapolante, mas faz um recorte bastante poético do ponto de vista visual daquilo que são as paisagens naturais aqui do Brasil, mais especificamente da Mata Amazónica, daquela região do Parque Natural de Itatiaia. Fica o convite e a referência a esse lugar, caso vocês venham para o Rio de Janeiro, e espero que possam divulgar o filme entre os vossos amigos. É um filme que me deu bastante prazer fazer, é um filme que levou algum tempo a ser definido, não é? Porque basicamente levou um ano. Portanto, no início de 2018 eu estava num lugar e depois no final de 2018 eu estava num outro, e foi por transitar aqui nestes meandros do nosso jardim aqui de casa é que eu me apercebi que fazia todo o sentido contar esta história falando crioulo de Guiné-Bissau. Mantenha-se para o vosso tudo lá. Obrigado, Bantumen, mais uma vez, por acreditarem e contribuírem para a difusão do trabalho que eu tenho vindo a fazer. E não se esqueçam que o cinema falado em português, ou cinema que é produzido pelos membros PALOP, é um cinema com bastante potencial e que, primeiro que tudo, só pode existir e fazer-se valer e fazer-se destacar e autovalorizar-se se os PALOP, e vou mais longe, se o público que entende e comunica na língua portuguesa se mostrar disponível a consumir este tipo de histórias e a partilhá-las e a difundi-las com desejo de as fazer vingar, com o desejo de as fazer chegar a outros territórios que não aqueles onde se fala somente português. Não é por acaso que o filme está traduzido em inglês, português e é falado em crioulo, Guiné-Bissau. Bem-aja.